Bom dia, senhoras e senhores. Com muita honra, a Câmara Municipal de Caçapava recebe todos para a palestra do senhor José Gregory, secretário nacional dos Direitos Humanos e ministro da Justiça durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Essa palestra e essa sessão em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Convido os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Vereador Marcelo Prado. Convido o presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Lúcio Mauro Fonseca, para ocupar o seu lugar à mesa. Para compor a mesa de honra, convido o excelentíssimo senhor Fernando Cid Diniz Borges, prefeito de Caçapava. Senhor José Gregory, secretário nacional dos Direitos Humanos e ministro da Justiça durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Secretário de Justiça e Direitos Humanos, Dr. André Marcondes. Presidente da OAB Caçapava, Dr. Rodrigo Oliveira. Dona Laíra Henrique Nogueira, secretária interina de Cidadania. Com a palavra o senhor presidente, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Bom dia, senhoras e senhores presentes. É com muita honra que a Câmara Municipal de Caçapava recebe a todos para a palestra do senhor José Gregório, secretário nacional dos Direitos Humanos, em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Convido os senhores vereadores a ocupar os seus lugares e convido o excelentíssimo senhor Lúcio Mauro Fonseca para ocupar a sua mesa. Acho que... Convido a todos a se levantar para cantar o hino nacional brasileiro e o hino a Caçapava. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza.
filhos desse sol nas mãos, gentil, pátria amada Brasil. Esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o para que os tentas estrelado, e digam verde louro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entre ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada Brasil. Anuncio a palavra do senhor Fabrício Correia, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, que fará a apresentação do homenageado. Fernando Cid Diniz Borges, excelentíssimo
senhor presidente da Câmara Municipal de Caçapava, vereador Lúcio Mauro Fonseca. Cumprimento os vereadores Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos e Marcelo do Prado. Ilustre secretário de Justiça e Direitos Humanos da nossa cidade, doutor André Luiz Marcondes de Araújo, professora Lair Henrique Nogueira Leme, nossa secretária interina de Cidadania, doutor Rodrigo Alves de Oliveira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Queria cumprimentar também a presidente do Fundo Social de Solidariedade do nosso município, a professora Débora Maria Intrieri Borges, ministro José Gregório. A palavra Ubuntu, oriunda das línguas Zulu e Xhosa, faladas pelos povos da África subsaariana, não é traduzível diretamente, mas aproximável da expressão humanidade para com os outros. Essa noção exprime a consciência da relação entre o indivíduo e a comunidade. Nas palavras do arcebispo anglicano Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, que acompanhou Mandela durante o cárcere e autor de uma teologia Ubuntu, a minha humanidade está inextricavelmente ligada à sua humanidade. Essa noção de fraternidade, que implica compaixão e abertura de espírito, se opondo ao narcisismo e ao individualismo perene nos seres humanos, sempre pontuou a vida de José Gregório. O ministro, ao longo de mais de meio século de dedicação à causa dos direitos humanos, tornou-se um de seus mais reconhecidos e prestigiados militantes. Com abnegado espírito de doação e serviço, dedicou-se com vigor à causa pública. Com brilhante trajetória, atuou como deputado estadual por São Paulo, secretário de Estado no governo Montoro, colaborador de diversos gabinetes ministeriais, a começar pelo extraordinário intelectual Santiago Dantas, passando por Marcos Freire, Renato Archer, Marcílio Marques de Oliveira, Moreira e Nelson Jobim. Foi ouvidor da República e o nosso primeiro ministro dos Direitos Humanos, do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, colaborando posteriormente com o presidente e com o país, como nosso ministro da Justiça e embaixador de nosso país em Portugal. José Gregório, sem sombra de dúvida, ajudou em muito a edificação da República no Brasil. Nunca almejou a conquista do poder, mas sempre empreendeu ações com o objetivo de reduzir as iniquidades e amenizar as mazelas de uma sociedade extremamente desigual. Tenho o privilégio de conviver com o ministro José Gregório e ouvir suas opiniões com mais frequência desde sua posse na Academia Paulista de Letras. E posso afirmar, se existe um brasileiro que levou a sério e coerentemente a compreensão das obrigações relacionadas ao que hoje se denomina cultura e prática dos direitos humanos, este homem é José Gregório. Portanto, é com alegria que nessa significativa data em que comemoramos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, outorgaremos hoje ao ministro José Gregório o Diploma do Mérito Cultural do município de Caçapava, por sua dedicação à arte, à cultura e, prioritariamente, à construção de uma sociedade voltada para a cultura de paz. Obrigado por sua frondosa trajetória e pela presença e carinho com o município de Caçapava no dia de hoje. Muito obrigado. Anuncio a palavra do senhor José Gregório.
Meus companheiros de mesa, eu tomo a liberdade de saudar a pessoa do nosso prefeito dessa cidade, que é uma referência à minha geração pela sua simpatia, pela sua participação histórica, porque a minha geração ainda não tinha idade, mas teve noção dos momentos marcantes da Segunda Grande Guerra e sabe que o Brasil, como diz o nosso hino, que nós entoamos agora há pouco, não foge à luta, e quando teve que mandar representantes do Brasil, da juventude do Brasil, ajudar na derrota do nazifascismo, eu me lembro muito bem que Caçapava era uma referência obrigatória, não só do ponto de vista dos que foram filhos daqui, na FEB, Força Expedicionária Brasileira, mas também no treinamento das tropas que passavam aqui no Caçapava. E como a minha geração tem como um dos momentos marcantes na história dos direitos humanos, que foi a vitória da não violência, a vitória da democracia contra o nazifascismo, eu fiquei sempre ouvindo com muita simpatia falar em Caçapava. E estava muito longe de imaginar que no começo da minha idade invernal eu fosse receber uma homenagem tão simpática e tão inesperada e injusta para os meus méritos, que são tão modestos, com palavras assim tão enriquecidas de generosidade do meu amigo Fabrício, de maneira que eu estou muito feliz e muito honrado de estar nessa mesa, nesse local e nesse dia, para dizer coisas que não são assim absolutamente desconhecidas num auditório tão qualificado como esse, mas que é bom numa hora, quando a gente está em dúvidas, quando a gente está depois de uma eleição, que é sempre um momento de conferir posições, conferir ideias, refletir para o futuro. É sempre bom falar em direitos humanos. E estamos tendo a coincidência de falar em direitos humanos quando a Bíblia moderna dos direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, está completando 70 anos. Eu já estou numa idade que, para as pessoas prevenidas, é bom ir pensando que tipo de papéis eu tenho que levar quando eu for chamado para a grande viagem. E um dos papeizinhos que eu tenho, não sei se lá vale, acho que vale, é o fato de ter sido homenageado pela ONU quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos fez 50 anos atrás. Há 20 anos atrás, eles criaram um prêmio de direitos humanos e deram esse prêmio de direitos humanos a um brasileiro, pelo que esse brasileiro tinha colaborado na feitura de uma política de direitos humanos no seu Brasil, que tinha repercutido em todo o continente. E lá fui eu para Nova York, na ONU, todo mundo reunido lá, pelo menos do ponto de vista simbólico,
e um grande presidente da ONU, um afrodescendente, o presidente Kofi Annan, que infelizmente morreu o ano passado, me entregou o diploma alusivo ao prêmio do 50º da Declaração dos Direitos Humanos. Então, a minha grande esperança, quando eu tiver que dialogar com São Pedro, eu imagino que ele é que seja o receptor, ele vai dizer: que documento o senhor trouxe? Eu vou dizer: olha, tem aqui o diploma da ONU que eu recebi quando a Carta dos Direitos Humanos fez 50 anos. Pode ser que esse documento seja suficiente. Mas, de qualquer maneira, acho que, olhando para trás, o melhor que o homem público pode fazer é ligar o seu nome a alguma coisa que fica. Ponte, por mais cimento que tenha, por mais ferro que tenha, de repente se desfaz. Prédios, a mesma coisa. Asfaltamento, a mesma coisa. São coisas necessárias, mas que não ficam. O que fica é quando o homem público tem a oportunidade de colaborar para alterar condutas, porque é dessa alteração de condutas que o homem vai se modificando e chegando cada vez mais a um padrão respeitável de condição humana. É um mistério a gente não saber por que o homem já não vem preparadinho, já não vem preparado e formado, e precisa se formar praticamente desde que nasce. E, do ponto de vista de civilização, sair da caverna, cada vez mais se distanciar da caverna e chegar à beleza de fazer a 9ª Sinfonia de Beethoven, pintar a Capela Sistina, ou fazer os Profetas que o Aleijadinho conseguiu fazer em Minas Gerais. É um mistério. A filosofia estuda, as religiões estudam, mas não se tem certezas porque que é inevitável a evolução. E para essa evolução eu estou convencido que um dos instrumentos auxiliares que mais ajuda o homem a se distanciar da caverna são os direitos humanos. Porque foram os direitos humanos que deram noção de uma coisa que só a criatura humana tem. O mármore, por mais bonito e belo que seja, não tem. As cataratas do Iguaçu, por mais esplendorosas que sejam, não tem. Uma onça de uma raça superior passando pelas árvores da Amazonas não tem. Só a criatura humana tem dignidade humana. Essa dignidade humana é que nos faz criaturas e criaturas que utilizam a razão. E quem traduz essa dignidade humana em coisas objetivas, em coisas palpáveis, são os direitos humanos. Então, afinal de contas, o que são os direitos humanos? É a forma que a natureza nos legou, os mistérios da natureza nos legaram, de materializar
de tirarem da abstração e tornarem coisa concreta tudo aquilo que diga respeito à dignidade humana. E aí as coisas vão se revelando. Que exemplo melhor eu poderia dar do que são os direitos humanos, do funcionamento da dignidade humana concretizada em coisa palpável, do que um auditório como esse. Todas as classes representadas, todas as raças representadas, todas as visões de mundo representadas, todos os sexos representados. Ninguém aqui é filho de barão, ninguém aqui é filho de visconde. Para chegar à honra de ser prefeito, a pessoa precisou fazer uma campanha, apresentar ideias, precisou seguir as linhas que os direitos humanos prescrevem para que a representação popular se faça legítima. Idem para o presidente da Câmara, idem para os vereadores. E essa maravilha que para a minha geração é muito importante, porque ela modestamente colaborou um pouquinho para que isso acontecesse. Uma predominância marcante da condição feminina nessa sala. Há 40 anos atrás, uma comemoração como essa, eu disse um pouco antes de começar a sessão de hoje, em conversa com o prefeito e com o presidente da Câmara, a mulher só entraria nesse prédio que vinha fazer um bom café para os homens. Hoje não, hoje a mulher está absolutamente igualada, sentada nessa mesa, representando um cargo público da maior responsabilidade, e na plateia faz uma presença maciça. E sem dúvida nenhuma que isso os direitos humanos fizeram. E, no entretanto, a ideia que se tem dos direitos humanos é que é uma coisa restrita, que ajuda os bandidos a se livrarem da polícia e dificulta o trabalho policial. Quando os direitos humanos têm tudo a ver com a nossa condição, porque eles têm essa função, que é praticamente específica, de traduzir em coisas concretas a dignidade humana que só a criatura humana tem. E foi por isso que há 70 anos atrás, depois do ato máximo contra os direitos humanos, que é a guerra, quando as pessoas se matam, quando as pessoas se trucidam, quando a destruição é condição até, às vezes, de sobrevivência. E a última guerra, embora eu fosse apenas um adolescente, deu para mim acompanhar. Naquele tempo não tinha televisão, mas tinha cinema. E o cinema mandava uma espécie de jornal nacional, que eram os jornais que vinham do estrangeiro e que mostravam a guerra. E era só bombardeio, era só destruição, monumentos, cidades, asilos, hospitais. E mais do que isso, uma das correntes da guerra resolveu exterminar uma parte da humanidade
porque achava que essa parte da humanidade tinha uma raça e que essa raça não podia coexistir com a raça humana. Quer dizer, judeu, pelo fato de ser judeu, não tinha direito à vida, porque a vida era própria e apenas feita para os arianos, se tivessem raça pura. E a ciência, os estudos, as bibliotecas, as universidades, colaborando nessas guerras, que às vezes recebiam encomendas de dizer, olha, se reúnam os melhores cabeças, os melhores cientistas, os melhores químicos, e inventem uma maneira de torrar as pessoas em menos tempo, com menor custo e com menos ruído. E assim o nazifascismo colaborou através da elite pensante e científica nos fornos crematórios que nos campos de concentração torrou milhares e milhares de criaturas humanas pelo fato de serem judias. Tudo isso aconteceu. Eu era um adolescente, ainda não tinha percepção exata do significado, mas sentia que isso era alguma coisa que não podia se encaixar na ideia que eu no catecismo tinha recebido, de que tinha vindo alguém, sagrado ou não, mas alguém que tinha vindo propor o amor entre todos, a igualdade entre todos. E de repente essa guerra terminou. E como sempre acontece, e hoje é a minha certeza, o bem acaba prevalecendo. Então, nada de pessimismos, nada de querer imortalizar as situações difíceis, porque elas são contrabalançadas pelas fases de maior justiça, de maior generosidade, que o bem acaba prevalecendo. E ganhou o lado que combatia esse tipo de mentalidade, e todos os líderes que defenderam essas ideias, que pareciam invencíveis, acabaram nas piores circunstâncias. A maioria se suicidando, outros presos o resto da vida, e outros fuzilados. E os que nos conduziram à vitória tiveram vida longa, foram homenageados e tiveram a ideia de, depois de tanto sofrimento, de tanta violência, de tanta destruição, de criar uma espécie de sindicato do mundo que deram o nome de ONU. Quer dizer, um lugar que pudesse representar país por país, para dizer, olha, o que nós temos que fazer, como é que nós temos que pensar, como é que nós temos que agir, para de repente não fazermos uma guerra como essa, tão bárbara como essa. E a ONU foi criada, e a primeira coisa que a ONU resolveu fazer foi encomendar a umas cabeças privilegiadas que redigam uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. E felizmente encontraram pessoas suficientemente talentosas e preparadas e com sensibilidade para redigir esse documento que
está fazendo 70 anos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feito com essa esperança. Eu faço um documento que, em primeiro lugar, defina não a animalidade da condição humana, mas o que ela tem de específico, que é a dignidade humana. Em segundo lugar, com objetivos pacíficos, no sentido de não se reproduzir a barbaridade que durante 5 ou 6 anos o mundo inteiro viveu. E terceiro, mostrem que, afinal de contas, todos, sem nenhuma exceção, nascemos iguais em matéria de direitos e de deveres. Tenhamos a cor que tivermos, tenhamos a inteligência que tivermos, tenhamos o sexo que tivermos, tenhamos a beleza que tivermos e tenhamos a oportunidade de nascer aqui nesse meridiano ou em outro meridiano. Todos, pelo simples fato de sermos criaturas humanas, nascemos portadoras de certos direitos que são iguais para todos e devem ser respeitados para todos. E com essa finalidade foi feito esse documento, que teve a colaboração de homens e de mulher também. Porque a mulher do presidente dos Estados Unidos, de vez em quando acontece isso, o presidente dos Estados Unidos tem uma grande mulher. E o Roosevelt tinha uma grande mulher, Eleanor Roosevelt. Ela era uma advogada, redigia muito bem, e ela coordenou uma comissão de 6 ou 7 pessoas que vieram de todos os continentes, continente africano, asiático, europeu, e durante 2 anos imaginaram uma nova declaração dos direitos do homem e da mulher. E aí saiu a declaração que nós estamos comemorando hoje, em Caçapava, no seu 70º aniversário. E saiu um documento que eu considero, sem nenhum favor, um dos mais bem feitos que a humanidade produziu. Não foi a primeira declaração de direitos humanos, já outras tinham surgido. A Revolução Francesa fez uma declaração, a Declaração de Independência dos Estados Unidos fez uma declaração, mas nenhuma tem a abrangência, a beleza, a concisão e o didatismo dessa nos seus 30 artigos. E realmente a gente deve muito a Eleanor Roosevelt, mas deve à ONU, que naquele tempo todos os países que faziam parte da ONU, hoje são quase 200 países, naquele tempo eram simples, eram 57, todos aprovaram essa declaração. Quem não aprovou foram 3 países, mas que se abstiveram de votar, não votaram contra. Portanto, em termos de 70 anos atrás, é um documento unânime, que saiu da consciência de todo mundo que era preciso fazer um documento representativo da nossa condição humana. Antes de tudo, a finalidade dessa declaração é uma espécie de carteira de identidade da condição humana. Para descontrair, mas para ilustrar didaticamente, vocês sabem que a nova geração tem uma imaginação de uma grande fertilidade. Eu tenho a maior inveja, porque nós não fomos além do que a gente imaginava depois de ver filmes que vinham de Hollywood.
A nova geração tem uma imaginação fecundíssima. E eu tenho um neto muito querido que acredita firmemente, tem uma grande literatura, uma grande biblioteca de discos voadores. Ele é um... Outro dia eu digo, você é um cara que acredita em discos voadores? Ele disse, não, eu sou um ufólogo. Daqui a pouco vai ter o sindicato dos ufólogos. E eu disse a ele, olha, você de repente, com esse negócio de direitos humanos e tal, e acreditar que eles existem, e que de vez em quando eles descem, vêm ver o que nós estamos fazendo aqui. Se você encontrar com alguém que pergunta, mas afinal de contas, o que vocês são? Não há documento mais fiel para dizer qual é a condição humana, no que ela consiste, do que essa declaração. Então eu vou te dar de presente essa edição de bolso, para você ter sempre, porque de repente você tem um encontro dessa natureza. Diz, olha, o meu avô mandou para vocês estudarem isso, que isso é a melhor fotografia de quem vive aqui nessa terra. Eu não conheço melhor fotografia do que essa. E por isso não me impressiona quando de vez em quando surgem vozes assim um pouco inquietas, que querem negar os direitos humanos e querem dizer que isso não tem finalidade, etc, etc. Eu, quando sei quem é que faz essas declarações e tal, tenho tido sempre a paciência de, por carta, mandar uma declaração dessa. E de alguns recebo até respostas bem educadas. Outros resolvem ficar em silêncio. Mas nunca recebi uma declaração mal educada. É sinal que o sujeito leu e se convenceu da importância do que tem marcado aqui nesse livrinho. Então, nós estamos comemorando uma data que é muito importante para a nossa condição humana. Porque o primeiro artigo dela eu, se fosse, por exemplo, diretor da Globo, no dia 13, desde as 6 horas, durante 24 horas, no meio de cada anúncio, mandava que uma voz das belas vozes que eles têm, tanto de artistas masculinos como femininos, que eles fossem lendo a declaração. O primeiro artigo basta para a gente ter ideia do que trata esse livrinho. Todos os seres humanos, quer dizer, nós somos seres humanos, somos objeto. Às vezes a gente tem inveja de uma catarata de Iguaçu pela potência, pela beleza, etc, etc. Mas ela não é um ser humano. Nós somos uns seres humanos. Nascem. Quer dizer que há um fenômeno de nascimento. Não há uma fabricação. Há um nascimento. Nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência, quer dizer que, portanto, o cabo de vassoura não tem razão, não tem consciência, embora tenha uma função
bastante respeitável para tornar o ambiente mais limpo, mais agradável, mais digno. Mas não tem razão, não tem consciência. E devem agir, aí é uma obrigação que nós já temos. Devem agir uns em relação aos outros, quer dizer, não basta a pessoa agir sozinha ou agir na frente do espelho, é preciso que seja uma relação com o próximo, uns em relação aos outros, com espírito de fraternidade. Portanto, aqui está contido todo o percurso que nós devemos percorrer na vida para sermos dignos da condição humana e da dignidade humana, que é um atributo da condição humana. Esse primeiro artigo já seria suficiente, mas essa comissão redatora, coordenada pela Eleanor Roosevelt, foi além e colocou artigos que dizem respeito à criatura humana na sua dimensão de vida. O problema de acreditar, não acreditar num ser superior, o direito de expandir o seu pensamento, o direito de estudar, o direito de fazer política, sempre subordinada à vontade da maioria e não à política por sua vontade exclusiva. Portanto, a necessidade da democracia, o direito de respeitar o que foi disciplinado nessa carta e não abrir baterias contra, o direito de viver pacificamente, procurando o diálogo para o entendimento e não logo o esforço pessoal, o direito dos trabalhadores receberem uma retribuição em face do seu trabalho e não mais se admitir, como durante séculos se admitiu, que alguém que tinha epiderme em cor diferente do outro tinha que se subordinar na questão do trabalho à vontade do outro, sem nenhuma retribuição, sem nenhum reconhecimento de direito. O problema da igualdade de sexos, conforme a natureza determina. O direito de ter uma profissão, de acreditar nela, se expandir nela e ser um empreendedor. Quer dizer, é difícil encontrar alguma coisa que não seja prevista, embora a vida seja dinâmica, vai criando novas realidades e, para isso, foi prevista a hipótese de, através de discussões na ONU, de congressos mundiais, de reflexões e de estudos, se aumentarem o número de direitos humanos. Quando se fez essa declaração há 70 anos atrás, não existia esse instrumentozinho aqui do... Às vezes eu chamo instrumento do demônio, mas às vezes são instrumentos dos deuses, né? Porque toda a cibernética, toda a vida da internet, etc., etc., surgiu nos últimos 30 anos, 40 anos. E ela impõe também deveres, porque através dela esse documento, esse instrumento pode ser benéfico, mas às vezes pode ferir os direitos humanos. Isso não está expressamente previsto na Declaração dos Direitos Humanos, mas pelos princípios que estão fixados aqui, a gente sabe que tudo que o homem engendra, tudo que o homem é capaz de inventar, e essa capacidade é enorme,
deve servir os princípios que estão fixados aqui. Quer dizer, somos todos iguais, devemos ser pacíficos, e o homem não tem que ser o lobo do homem. O homem tem que ser o semelhante do homem. E quanto mais a gente respeitar o homem, inclusive nas suas diferenças, a gente está sendo fiel ao que se colocou nessa carta que estamos comemorando 70 anos. Temos todo interesse nessa comemoração, porque ela lembra e põe em evidência das coisas mais importantes que nos dizem respeito como cidadãos do mundo, como educadores, como políticos, como pais, como patrões, como empregados, como soldados. Todas as dimensões estão abrangidas pelos princípios colocados por essa declaração. Então eu digo, e já vou finalizando, não tenho direito de ocupar a paciência das senhoras e senhores mais do que já fiz. Quando me dizem, Zé Gregório, agora estão surgindo aí umas vozes e tal, você acha que vão terminar com os direitos humanos, etc, etc. Eu sorrio, porque eu sei que essas coisas vieram para ficar. Historicamente, o homem, quando descobriu os direitos humanos, passou a utilizá-los numa luta que foi dificílima, numa luta que o gráfico não é uma linha reta, não é uma linha seccional, mas é um zigue-zague. Porque nessa hora nós estamos tão elevados, estamos tão enobrecidos pelo significado desse evento, numa sala como essa, que representa o povo que chega aqui, não porque é filho de barão, mas porque convenceu as pessoas que ele poderia ser um bom representante dos seus interesses, não é? Quer dizer, uma hora de tanta nobreza, e pelo mundo nós sabemos, se ligarmos a televisão, alguém matou alguém, alguém pôs fogo se não aconteceu coisa pior. Mas é a maneira que ainda não se descobriu por que os direitos humanos não conseguiram contagiar todas as pessoas para viverem exatamente na bitola fixada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas uma coisa já é certa, e eu posso dizer isso com muita convicção, me valendo da única coisa que realmente me distingue para sentar nessa mesa e ser objeto de uma homenagem tão generosa como essa, engendrada com a cumplicidade do meu amigo Fabrício. São os meus cabelos brancos e eu ter a mesma idade. Vou fazer uma confidência que vai deixá-lo irritadíssimo, mas eu tenho a mesma idade do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, nós rompemos a barreira dos 80 e estamos aproximando a passos firmes, felizmente não trôpegos, dos 90 anos. Mais 2 anos, nós faremos 90 anos. Então isso me ensinou, a mim que teve a oportunidade de viver tanto a realidade brasileira, em todas as suas fases, e eu digo a vocês,
com plena convicção e cubro qualquer aposta. Tem momentos que vem um desânimo, tem horas que vem até uma certa sensação de risco, mas ao fim e ao cabo, os direitos humanos acabam prevalecendo. Eu ouvi demais, nos tempos que estávamos debaixo de uma ditadura, e uma ditadura feita com todos os Fs e Rs. Não faltou nem um ato adicional posto como lei, feita por jurista competente, sabia português, sabia colocar vírgulas, tudo direitinho. E cometeu muita violência, incomparavelmente menor do que cometeram na Argentina, incomparavelmente menor do que cometeram no Uruguai, comparavelmente menor do que cometeram no Chile, não é? Mas cometeram muita violência. E esqueceram completamente desse livrinho. E muitos amigos me encontravam, Zé Gregório, você perdendo tempo com esse negócio de direitos humanos, isso não tem solução. Os homens vão ficar aí 50 anos. E, no entretanto, nós reconquistamos a democracia e estamos em pleno momento de construção da democracia, porque ela não termina. Porque ela é muito associada a direitos humanos. Direitos humanos e democracia quase que são sinônimos. E nunca há a última conquista de direitos humanos. Sempre a penúltima. Sempre a penúltima. Por exemplo, eu termino para descontrair contando o que me aconteceu como ministro da Justiça. Eu quis discutir direitos humanos com os chineses. Ô Zé, agora você vai na China falar de direitos humanos? Eu digo, me diga uma coisa. Se eu fosse médico, e desses médicos que querem saber das epidemias, etc., eu gostaria de ir aonde? Na Oceania ou na Suíça? Eu acho que na Oceania eu vou ser mais instrutivo para mim do que na Suíça. A Suíça matou todos os micróbios. Eu quero ir na Oceania, que lá eu sei que tem micróbios ainda não conhecidos. E fui à China. E o chinês é muito formal. Ele não discute as coisas assim na fila do ônibus, nem no metrô. Ele gosta de discutir sentado num sofá com uma mesa na frente, onde tem um bule de chá, e vai colocando os assuntos com muita pausa. Então, houve o meu encontro com o meu homólogo, o ministro da Justiça da China. E ele me disse: senhor ministro, o senhor veio de tão longe para discutir direitos humanos aqui na China, quando nós resolvemos todos os problemas de direitos humanos. Ele falou isso sinceramente, mas notou algum espanto nos meus olhos. E disse: sim, porque nós não temos problema de direitos humanos. Nós somos 1 bilhão e 400 milhões de seres humanos. Todos comem, todos estudam, todos estão vestidos, todos se adoecerem vão ser tratados. Depois, quando a biologia já não sustenta a pessoa e ela precisa de um certo amparo, recebe esse amparo. De maneira que nós não temos problemas de direitos humanos. Eu não podia ter tido outra atitude senão a que eu tive. Eu disse: olha, ministro, eu ouço isso
com muito reconhecimento que os senhores conseguiram estabelecer isso para todos os habitantes da China, que são apenas 1 bilhão e 400 milhões. Nós, no Brasil, estamos lutando para conseguir para todos os nossos habitantes. Vamos conseguir, mas eu mentiria ao senhor se dissesse que todos já têm isso. Nós estamos lutando para isso, mas não temos. De maneira que o senhor aceite o meu reconhecimento pelo que o senhor já conseguiu. Mas eu queria saber, em matéria, e nós falávamos através de intérpretes, que eu não falo uma palavra de chinês e ele não falava nenhuma palavra de inglês. Então tudo era traduzido pelos tradutores do chinês para o português ou para o chinês mandarim. Eu queria saber o seguinte: como é que vocês resolveram aqui na China o problema do habeas corpus? Então nenhum tradutor conseguiu traduzir habeas corpus porque eles não conheciam habeas corpus. Foi uma confabulação e telefonemas dados, naturalmente, até os mestres devem ter sido consultados e tal. E no fim o ministro, que era um sujeito sério, falou: mas ministro, me explica em primeiro lugar o que é habeas corpus. Nós não sabemos o que é habeas corpus. Quer dizer, então, uma parte dos direitos humanos tinha sido bem resolvido, a parte de dar educação, a parte de dar amparo médico, mas outra parte essencial dos direitos humanos, está aqui na declaração, que é a questão de assegurar a liberdade contra o arbítrio, contra o abuso da autoridade, através desse remédio, que é um remédio clássico e conhecido por qualquer estudante de direito no Brasil desde o primeiro ano, o habeas corpus. Eles não conheciam o habeas corpus. Depois eu disse: a pessoa, por exemplo, que não concordar exatamente com o partido do governo, e quiser fundar um partido diferente, que combata algumas ideias do governo, quais são as exigências que deve cumprir? Não é? A pessoa que quiser ser do Partido Verde, a pessoa que quiser ser do PSDB, a pessoa que quiser ser do PT, a pessoa que quiser ser do PTB, como é que faz aqui? Quais são os requisitos? E ele disse: não, mas só existe um partido porque esse partido satisfaz a todos. Quer dizer, então, em matéria dos direitos humanos clássicos, o Brasil estava em condições, através do seu ministro, de dar aulas para ele. Quando, a questão dos direitos humanos sociais, talvez ele pudesse me dar aula, na medida que a afirmativa dele significava que milhões e milhões de pessoas têm um amparo social de ter uma condição de trabalho. Então eu digo que essa questão dos direitos humanos só satisfaz quando consegue uma coisa que eu considero quase que impossível, de estabelecer o suficiente em matéria de direito humano clássico, direito humano social, direito humano econômico e direito humano cultural. Eu, quando era professor da PUC de Direitos Humanos, sempre me diziam: mas, doutor Gregório, professor, dê um exemplo de um país em que o senhor acha que os direitos humanos estão mais difundidos, em que a taxa de direitos humanos seja satisfatória. Um exemplo. Eu costumava, até 4 anos atrás, dar o exemplo da Noruega.
país rico, industrialmente de ponta, que todos viviam bem e respeitavam os direitos humanos. Um dia, antes de dar a aula e de repente repetir esse exemplo, eu liguei a televisão e estavam acabando de dar a notícia, vocês se lembram, daquele jovem universitário, professor, que saiu, jogou bomba em 3 ou 4 ministérios, na esplanada do ministério deles, e com uma metralhadora foi para uma posição onde ele podia descortinar um piquenique que estava havendo, de jovens e só jovens, comemorando o aniversário do partido a que eles pertenciam. E matou, mirando sempre na cabeça, 170 pessoas. Então eu não dei mais o exemplo da Noruega. Porque no mesmo dia que eu ia dar, aconteceu isso. Mostrando que essas coisas são inevitáveis. O que não significa que o que já se conseguiu em direitos humanos na Noruega não seja importante. Mas não se conseguiu ainda que o que esteja nesse livrinho, como uma estátua, seja uma coisa acabada e perfeita, que satisfaz a todos, sem nenhuma diferença, e aconteça o que acontecer, essa estátua não vai se quebrar. Não. Os direitos humanos exigem sempre uma espécie de culto, uma espécie de tratamento. Como dizia um velho professor que eu tive da Bahia, José Gregório, democracia e direitos humanos são 2 plantinhas tenras que devem ser tratadas com muito amor e ser regadas todos os dias. Se puder, uma rega de manhã e uma rega à noite. Se não puder, uma já é suficiente, mas o ideal seriam 2 regas por dia. Então, diante disso, nós estamos diante de uma coisa que ajudou a humanidade, sem dúvida. Saímos da caverna, temos uma igualdade que permite um ato democrático, igualitário e não discriminador como esse, em Caçapava, que para mim traz sempre boas recordações e trará as melhores a partir dessa homenagem imerecida que eu estou recebendo. Temos que lutar, acreditar neles, mas não termos a ilusão de que se trata de uma receita definitiva, porque tiraria essa parte que é trabalhosa da condição humana, mas é fascinante. Então aí os políticos que me honram com a sua presença, para mostrar que não há coisa mais incerta do que a vida pública. A gente só pode ter certeza das coisas se a gente defender princípios e não abrir mão deles. Mas o que nos reserva o futuro é sempre uma caixinha de surpresas. Mas, no entretanto, temos o dever de lutar, de dar os nossos melhores esforços. Sabem eles que a atividade política não é uma coisa fácil. E por isso acho que foi uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça que houve nesse país, de repente dar um desequilíbrio total e se começar a investir contra a política, contra a vida pública, contra o ofício de servir ao povo. E agora, aqueles que eventualmente deram eco a essas ideias vão ver em Brasília como é difícil, como é trabalhoso
gerir um país complexo, um país desigual, cheio de problemas como o Brasil. O castigo que nós pomos a eles, eu acho que o mais doído é obrigá-los a viver na democracia. Mostrar para eles que existe esse livrinho, que esse livrinho tem que ser respeitado. Toda vez que não foi, aqueles que não seguiram o livrinho se arrependeram. Eu cansei de ouvir confissões aqui nesse ombro de gente que diz: poxa, Zé Gregório, eu realmente achei que tudo isso fosse uma coisa literária, uma coisa simbólica, uma coisa sem... Me arrependo de não ter seguido o que diz esse livrinho. Os que seguiram esse livrinho estão aí reconhecidos e às vezes viram nome de rua e às vezes viram até estátua. De maneira que é com essas palavras de confiança, é com essas palavras de otimismo e de crença que eu queria que fosse a minha despedida de um auditório tão simpático, tão respeitável como esse. Muito obrigado. Convido o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Dr. André Luiz, para entregar o projeto de lei que institui em Caçapava o Dia Municipal dos Direitos Humanos. Esta casa estará apresentando, junto com... Convido aí os 10 vereadores dessa casa para que nós apresentamos juntos esse projeto de lei. E, neste momento, convido o senhor prefeito municipal de Caçapava para a entrega do diploma de mérito cultural ao senhor José Gregório. Que as minhas netas perguntam: mas afinal de contas, o que são esses direitos humanos? Então eu mostro essas fotografias para elas. Então tenho a honra de passar nas mãos do senhor esse diploma de mérito cultural da cidade e reconhecimento ao seu trabalho em prol dos direitos humanos. É fundamental que nós estejamos sempre refletindo a respeito de tão importante tema no cotidiano das nossas vidas públicas, principalmente. Essa aula que nos foi dada é de suma importância para que nós, principalmente nós que estamos gerindo a cidade, servindo a cidade, possamos levar essa condução sempre na direção do que é correto, na proteção da vida, na proteção dos direitos e da dignidade da pessoa humana. Então, passo essa placa para o senhor, com muito orgulho, e seja sempre bem-vindo à nossa cidade de Caçapava. Vai para o meu escritório. Queria aqui finalizar, doutor José Gregório, nosso ministro,
ex-ministro, que é com muita honra, um prazer enorme receber o senhor nesta casa. Falar de tudo que nós ouvimos aqui, quando o senhor mesmo falou que há 40 anos atrás seria uma mulher, a única coisa que faria era servir um café. Mas nós, por outro lado também, nós ouvimos aqui uma pessoa de 90 anos, né? Como o senhor mesmo falou, a idade do 88, quase 90, aonde viu muitas atrocidades, falando de direitos humanos, falando de respeito, de tolerância, de dignidade. A sabedoria não tem idade, né? O senhor veio aqui, o senhor não deve ter tido uma educação assim, deve ter tido uma educação muito dura, daquelas idosas, dos nossos bisavós, que agiam de forma muito rígida, que não pensavam muito em direito. Mas o senhor, com 88 anos, está aqui nos dando uma aula de direitos humanos. Como o senhor falou também, o que passou não dá, né, das atrocidades da guerra, da Segunda Guerra, nós não conseguimos voltar atrás. Mas nós, como políticos, hoje estamos aqui para fazer um futuro melhor para a nossa nação. Agradeço pela presença do senhor, muito obrigado pelas palavras. O senhor pode ter certeza que nós vamos sair daqui hoje com um pensamento diferente, com uma visão melhor do que nós tínhamos há algumas horas atrás. Muito obrigado mesmo pela presença do senhor. Eu, em nome da Câmara Municipal, em nome dos 90 mil habitantes de Caçapava, o senhor sinta abraçado e sinta-se hoje um cidadão caçapavense que é um orgulho para nós termos uma pessoa. Poucos terão a oportunidade de ouvir uma palestra desse nível. E Deus me deu essa oportunidade. Obrigado. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, agradeço a presença de todos e esta presidência declara encerrada este evento comemorativo. Tenham todos um bom dia.